Bom dia. Cortesia é uma homenagem que o Grupo A1 presta aos 80 anos do compositor Edmundo Villani Cortes. Vamos à música, então, que, como o próprio Villani fala, é a maneira que ele descobriu de expressar as coisas que ele tem vontade de falar. Com vocês, o Grupo A1. Conviver com ele como compositor é bem fácil. É só deixar ele sossegado no cantinho dele e fechado numa sala.
porque ele gosta de se concentrar e não ser interrompido quando ele tá compondo, porque ele pega uma veia da composição, ele quer chegar ao fim e tudo. Então, aqui em casa sempre foi assim. Eu sempre mantive a sala dele muito reservada e não deixava nem as crianças entrarem. Quando ele termina, quando ele acha que deve, aí ele me chama para ver o que você acha disso aqui, o que você acha que eu fiz aqui, ver se acha que ficou legal e tudo. Então aí eu entraria na sala, eu falaria com ele. Mas normalmente ele fica sozinho, fazendo a composição dele, e quanto mais sozinho, mais composição sai. Ele buscando, né, a medida certa do que ele está compondo, do que ele está fazendo, muitas vezes essa ideia não aparece fácil, né? Ele fica procurando. E eu lembro quando ele compôs as miniaturas, ele teve uma dificuldade muito grande para achar o que ele deveria fazer, mas um dia de manhã ele levantou, ficou no piano, como sempre ali, sozinho, e na hora do almoço estavam prontas 8 miniaturas. Eu acho que ele é reconhecido principalmente pelos músicos. Os maestros não dão muita vez para compositores brasileiros. É muito raro uma orquestra tocar uma música brasileira. Isso é muito difícil. Mas os músicos não. Os músicos gostam muito das composições do Edmundo. Acho que por eles tocariam nas orquestras. Esse depoimento que eu dei a respeito dele gostar de ficar sossegado e separado para compor é relativo, porque no momento em que ele se comunicava também com a família, junto com as crianças, quando eram pequenos, e tudo era sempre muito alegre. Edmundo é muito alegre, gosta de fazer trocadilhos, de brincar com as crianças. E um dos exemplos é a peça Os Boroloides, né, que era uma brincadeira feita com as crianças. O grupo A1, quando gravou Boroloides, eu e Edmundo participamos, né, do CD, Edmundo tocando e eu cantando. E nós agradecemos muito, porque é o único CD que temos, assim, oficial, né, de nós dois juntos. E nós agradecemos muito ao Grupo A1, que ele nos colocou lá. E é muito bom que isso tenha acontecido.
Casulo é o nome de uma poesia que o Júlio Bellodi foi meu aluno na Unesp, meu parceiro em várias composições, e ele fez para um outro colega dele, aluno meu também de composição, lá na Unesp. Esse aluno, ele tinha uma paixão por uma moça, e ele queria fazer uma música assim, uma poesia assim, que significasse aquelas dores de cotovelo, aquelas coisas assim, né? Então o Júlio fez, e ele iria fazer a música. E ele tentou fazer a música e não conseguiu, etc. Então o Júlio me pediu que eu colocasse música nessa poesia. E é uma poesia assim muito densa, muito bonita, muito profunda, assim. Ficou uma música assim muito bonita, muito significativa. E me lembra muito o Marco Aureliano, que era o rapaz para quem o Júlio fez a poesia, e foi um aluno de composição, um dos melhores alunos de composição que eu já tive, e um amigo do peito mesmo. Então ela é uma música muito significativa para mim.
Villani, para mim, representa assim, a imagem que eu gostaria de ter de um músico, né? Uma pessoa que começou lá no interior de Minas Gerais, estudou, tocou vários instrumentos, como a gente começa sem muita pretensão, e depois já começou a participar de coisas de rádio, foi para o Rio de Janeiro e fez o Conservatório Brasileiro de Música. Lá na época da Bossa Nova, ou da pré-Bossa Nova, ele já estava começando a tocar na noite lá no Rio, depois veio para São Paulo e continuou fazendo isso aqui. A primeira vez que eu vi o Villani em TV foi num programa da TV Tupi, tocando com a orquestra do Luiz Arruda Paz. E depois, alguns anos depois, no programa do Jô Soares. Depois vim saber que ele tinha tocado muito com a Maísa, com a Cláudia e uma série de artistas aí populares. E também, nesse meio tempo, ele virou professor universitário, professor da Unesp. O Villani nos falou que só de alguns anos para cá que ele começou a trabalhar sistematicamente essa coisa da composição, vamos dizer assim, mais erudita, né? Então, toda essa produção dele que a gente conhece agora, ela não era tão antiga assim. Quer dizer, ele teve uma vivência riquíssima como um músico, como um ser humano também, e casou os filhos, etc. e tal. Desmistifica para mim aquela ideia do compositor, toda aquela coisa toda assim, como é que se diz? Toda travada, né? Aquele negócio que você compõe música e ninguém toca e não sei o quê, e fica aquela reclamação toda. E no caso dele não, a música dele passa justamente isso, uma coisa que flui melhor, porque ele tem essa vivência toda, musical e humana, e é uma música que transita por todos os lados, ele tem o domínio da técnica, e ainda uma outra coisa importante que eu tive também a oportunidade de ver, vindo aqui na casa dele, vendo todo o acervo de músicas que ele tem, que ele não é mais um desses compositores de computador que tem hoje em dia, né? Estava eu em Tatuí, dando aulas lá, e o pessoal lá da direção do conservatório, e que estava ligado à produção musical, e basicamente o maestro Dario Sotelo, mais outras pessoas que estavam ligadas a isso, me propuseram fazer uma peça para mostrar as possibilidades de uma banda. Mas eles queriam que eu fizesse uma peça para uma bandinha sinfônica, de uma bandinha dessas que pode tocar em vários lugares e desfilar e tudo. E então eles queriam que fizesse uma peça desse tipo. E citaram, por acaso, né, uma peça que é descritiva, chama uma peça feita para estudantes de música de um compositor inglês famoso agora, como é que é? Britten. E ele fez uma espécie de uma fuga, uma peça para orquestra maravilhosa sobre isso. É usada em concursos, etc. e tal. Então eu falei, aqui eles me convidam para fazer uma peça para uma banda com recursos limitados e tudo. Por que a gente tem que, aqui no Brasil, tem que fazer isso e lá na Inglaterra é assim? Não. Eu tenho que escrever uma peça que o Britten, se fosse convidado para fazer, não ia fazer. Eu tenho que escrever uma peça que tinha as qualidades que o Britten não poderia alcançar com a orquestra que ele teve. Então, eu fiz uma peça para a banda sinfônica inteira, com coro também, e usei no coro uns efeitos que um professor de flauta, e ele ensinava, sabia tocar música batendo aqui na bochecha e colocando uma mão aqui na frente, ele faz uma escala com isso. Então, eu coloquei esse efeito no coro,
que faz o Passarinho da Praça da Matriz. Quer dizer, nunca... E Passarinho da Praça da Matriz foi porque eu estava hospedado no Hotel Delfiol, que fica na Praça da Matriz, e o meu quarto ficava de frente para a igreja da Praça da Matriz, e às 5 horas da manhã, ela batia os sinos, indicando 5 horas da manhã. Como eu só tinha tempo para trabalhar das 5 horas da manhã até 7h15 mais ou menos, porque depois às 8 horas começava a dar aula lá no festival, eu então levantava às 5 horas da manhã e trabalhei, né, nessa peça, né? E quando vim para São Paulo eu prossegui trabalhando e foi assim.
gente começou a trabalhar, eu e a Arlete, a gente estava procurando um caminho, uma direção, na verdade. Então aí a gente começou a pensar o que poderia ser gravado e aí surgiu a ideia de convidar os compositores para participar do nosso projeto. Então o projeto passou a se chamar Música Brasileira de Compositores Vivos. E a ideia era justamente convidá-los para conhecer o que não estava escrito na partitura. Então a gente pegava as partituras, estudava, se debruçava sobre elas, depois a gente encontrava com eles e aí a gente ia saber mais detalhes, as nuances, né, aquele refinamento de som e tal, e além disso, o que é que tinha inspirado esses compositores a fazer aquelas músicas. No caso do Villani, por exemplo, ele se inspira na família, então tem os choros dos netos, da neta, tem a canção de Carolina, tem o choro do João, tem o choro do Gabriel. Tem o orelha, que era um termo que o filho dele, o Ed, falava. Pô, fulano é um orelha. Então, assim, ele é muito ligado à família. Depois tem a Alma da Natureza, tem a Série Brasileira, né? Que são peças que foram todas inspiradas em momentos importantes. Tem a cidade de São Paulo, já inspirou o Villani. Então, conhecer todos esses bastidores, né? Foi um grande privilégio. Né? A gente se sente realmente honrado com a presença do Villani no projeto todo. A nossa interpretação fica totalmente diferente, porque você se envolve com o lado humano do compositor. E isso é maravilhoso, né? Uma pessoa sensível, encantadora, como é o Villani. Claro que todos nós viemos tocar a música dele com um grande amor, que é isso que a gente sempre faz, Villani. A sua música com muito, muito amor. Eu considero muito importante esse material que a gente está registrando, seja nos nossos 3 CDs ou agora no DVD, como referência, né? Um material aí de estudo para os jovens, para os flautistas que querem conhecer um pouco mais da obra do Villani. Então a gente tem que realmente valorizar esse trabalho, né? Porque o repertório para flauta realmente é um repertório que nem é tão vasto e tudo. E essas obras, elas trazem assim uma oportunidade de desenvolvimento técnico muito interessante. Então, puxando só um pouquinho, né, a brasa para minha sardinha de flautista, eu acho que esses registros eles vão ajudar bastante o pessoal que está estudando aí.
eu tinha um amigo, o Laerte Freire, que era poeta, e ele musicou alguma coisa minha. Aliás, foi essa primeira música minha que ele musicou. Eu fiz a música, a melodia, a linha melódica no piano, e mandei para ele e falei com ele que queria fazer uma música que a pessoa fizesse um vocalize e depois ele falasse numa letra que dissesse do que aquele tema relembrava a pessoa, como se fosse uma pessoa rememorando alguma ideia assim muito grata para ele. Então eu fiz essa música, dei para ele, ele colocou o nome de Fonte Eterna. O Villani é uma pessoa maravilhosa. É difícil a gente falar dele sem cair em elogios, né? A gente pode até gostar ou não da música dele, mas uma vez que conhece o personagem, a gente se apaixona mesmo, porque ele é uma pessoa muito sensível e a gente vê isso, a música dele reflete muito isso, né? Sensibilidade, bom gosto que ele tem é incrível. É meio difícil, assim. Até ele estava aqui com a gente, né, na sala e falou: vou sair assim, vocês podem falar mal de mim. E eu não vou falar mal dele, mas eu vou contar um episódio
para mudar um pouco, justamente, um episódio onde o grupo A1 quase quis matar o Villani. A gente estava gravando o último CD, que foi os Postais Paulistanos, né? E deu muito trabalho, fizemos muitos takes, assim, e no final, a gente muito cansado, conseguimos, fechamos, falamos, não, é esse, acabou. Daí o Villani ouviu, né, a gravação, parou, ficou olhando, pensou. Daí falou, olha, eu acho que está faltando um violão. E no grupo A1 não tem violão, nossa, daí... Mas é assim, a música dele é muito viva. E ele gosta de mudar, não mudar a música, mas ele dá muita liberdade para a gente e ele sabe guiar a gente justamente para passar o que ele quis com a música, né? Então, ele está sempre em transformação. Ele tem, não sei se é a influência da música popular que ele tem, do jazz, então ele improvisa muito, né? Uma pessoa assim, com muita capacidade e então é gostoso trabalhar com ele. Tocar a música dele, com ele presente, é muito bom. Ele é um ótimo professor. E só tenho a agradecer a ele e que ele continue essa fonte eterna de coisas maravilhosas. Eu admiro muito o Villani porque, além de admirar muito as composições dele, eu admiro muito ele como ser humano e, em especial, através do A1, eu tive a oportunidade de ter um contato direto com o compositor, que é uma coisa rara de acontecer em outros trabalhos, e foi exatamente nessa circunstância que eu pude conhecer essa pessoa maravilhosa. Então tem até um caso engraçado, uma curiosidade para contar, que numa das músicas do repertório não tinha a parte de percussão. E aí, nos ensaios, a gente começou a experimentar algumas coisas e a primeira vez que o Villani viu,
ele ficou super encantado e ele falou, olha, pode criar, fica à vontade para fazer o que você quiser. E eu gostei tanto, fica à vontade inclusive para escrever essa parte. Então, isso é super importante, assim, um contato super saudável entre o músico e o compositor, entre o grupo e o compositor. Ele dá um feedback, está indo pelo caminho correto, foi assim que eu imaginei, assim que eu pensei, e eu acho isso maravilhoso. E para mim é importante, assim, especial tocar com a A1, porque eu vivo basicamente de tocar em orquestras, né? E no grupo eu tenho uma oportunidade diferenciada, assim, eu posso fazer um trabalho mais como solista, toco vibrafone, pandeiro, caixa, vários instrumentos, então para mim é uma preciosidade, assim, fazer parte do grupo. Sakura é uma palavra que em japonês, né? É o nome de uma flor japonesa. E uma música que tem esse nome, ela é muito conhecida como se fosse, por exemplo, Atirei o Pau no Gato aqui, vamos dizer assim, uma música bem conhecida lá. Então, a Celina Charlier tinha um duo de flauta e piano com uma moça que era japonesa. Então, elas arrumaram uma turnê, estavam arrumando uma turnê para elas virem tocar no Brasil, a Celina arrumando isso, e essa moça japonesa conseguiria também uma turnê no Japão. Então, a Celina me sugeriu se eu não poderia fazer uma peça que unisse os dois, que falasse do Brasil e do Japão ao mesmo tempo. E mandou para mim o tema Sakura. Então eu fiz uma versão, fiz uma adaptação, uma espécie de uma pequena fantasia, e que o tema da Sakura aparece tocado no jeito japonês e no jeito brasileiro.